Fala pessoal, podcast Dormir Faz Bem hoje, especial. É o nosso primeiro episódio que a gente está gravando remotamente. E hoje a gente vai falar sobre uma situação que é muito legal. Envelhecimento e qualidade de vida. Será que isso é possível? Será que as pessoas estão se cuidando mais? Então legal, então acompanha a gente aí porque esse episódio está demais. Lembrando que o podcast Dormir Faz Bem tem um apoio e patrocínio da Passa Láqua Colchões. E ele fala sobre os 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e o sono. E para esse episódio eu tenho uma convidada aqui que eu já conheço e admiro o trabalho dela há muito tempo. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que a doutora Maria Luísa Galouro, geriatra, paliativista, formada pelo Centro Universitário Lusíada. Ela é professora de medicina e ela fala muito sobre longevidade e estilo de vida. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast Dormir Faz Bem. Obrigada. E Obrigada. aí, antes de a gente falar um pouquinho sobre a trajetória, tem uma primeira pergunta que a gente faz sempre aos nossos convidados. Doutora Malu, a senhora dorme bem? Gostaria de estar dormindo um pouco melhor, viu, Christian? Aham. É? Porque eu tô com 46 anos e eu entrei, entrei não, né? No climatério a gente já tá desde os 35, a mulher. Mas eu agora, assim, coloquei os dois pés na perimenopausa. E eu tô Uhum. sentindo o que é distúrbio do sono relacionado a esse desarranjo hormonal. E Uhum. isso tem me deixado um pouco inquieta e tem mexido um pouco com o meu sono. Por isso que eu Sim. estou aqui organizando a minha vida para equilibrar isso. É. Mas eu tenho E, plena certeza que o sono é fundamental para a gente aham. viver melhor e mais. E, e é legal porque a gente vinha conversando, né? E você falou, Cris, eu posso na sexta-feira à tarde, que é o dia que eu separo para fazer isso. Então, você vê como é importante. Você já tem uma rotina toda regrada, né? E ainda você Uhum, vê o impacto que o sono faz no dia a dia, né? Eu vejo, totalmente. é. E legal um pouquinho. E aí, a gente falando um pouquinho, começando para contar um pouquinho da história, como que foi a sua trajetória, né? O que te levou a escolher fazer a geriatria, cuidados paliativos? Conta um pouquinho pra gente. Eu entrei na faculdade querendo ginecologia e obstetrícia, pra você ter uma ideia que não tem nada a ver. Então, eu entrei na faculdade querendo entender o início da vida e era fascinada nisso. Inclusive, medicina fetal era o que mais assim, me deixava super, assim, dedicada a estar estudando para depois fazer a GO, né, que a gente chama de GO. Mas aí, com o passar da faculdade, eu fui entendendo que a parte clínica era o que realmente me deixava, né, mais feliz. E a geriatria, eu saí da faculdade, portanto, não escolhendo mais a GO e fui fazer clínica médica. Eu fiz 2 anos de clínica médica e ainda não tinha escolhido, mas eu sempre quis fazer uma especialidade que eu pudesse não deixar de ver o todo, assim. Então, a condição de que eu veria uma parte me incomodava. Uhum. Então, a clínica médica vê o todo, e aí, mas é natural, a gente quer se especializar um pouco mais, até para se diferenciar. E foi no atendimento a um idoso que estava totalmente inconsciente por uma infecção. Fiquei 2, 3 dias com ele, assim, ele dormindo. De repente, ele acorda e fala bom dia para mim. Eu achei Nossa. aquilo, falei, não é possível, isso é mágico, assim. E aí eu falei, é isso, porque eu vinha procurando, assim, foi nos 45 do segundo tempo, foi no final do R2, né, que é no segundo ano de clínica, que eu me encontrei. E eu sempre gostei de lidar com o paciente mais velho. Aí nesse dia ele chamava Jovino, eu falo, o seu Jovino foi a luz, assim, ele deu ele fez assim, bom dia, minha filha. Aí Ai, eu falei, nossa, é isso. é esse. Aí eu fiz a geriatria. E a geriatria é muito bacana, por quê? Porque você continua vendo um todo e entendendo o processo do envelhecimento, né? E no primeiro dia da geriatria, eu lembro que o meu professor, Dr. Milton, que é um ícone na geriatria brasileira, enfim, no mundo,
ele falou: a gente começa a envelhecer desde que a gente nasce. Então, bem-vindo, bem-vindos a um mundo complexo, porque não existe isso depois dos 60 anos. Bastou nascer, a gente já está envelhecendo. E aqui vocês vão entender todo esse processo. Então, foi assim que a geriatria aconteceu. Eu achei sensacional essa frase. A gente começa a envelhecer quando a gente nasce, mas ao mesmo tempo eu achei muito preocupante, né? Que a gente estava conversando aqui e o pessoal já me Isso. chama de vovô. E eu tenho 50 anos, né? E, mas eu vejo isso, né? E uma coisa que é legal, que eu comento muito, é que meu pai com 40 anos, eu olhava para ele já faleceu, e eu achava ele um velhinho com 40 anos. Porque ele não fazia mais nada, ele só trabalhava e vinha para casa e jantava, dormia, via um futebol, via alguma notícia, mas ele não tinha a vida mais ativa, né? E hoje a gente Uhum. consegue ver isso, né? E aí, pegando exatamente como que a medicina do estilo de vida entrou na sua trajetória? Porque já entrou nisso aí, e a gente já pegando esse gancho Então, exatamente disso, né? depois que eu fiz geriatria, eu comecei a atuar e eu sempre estive dentro dos hospitais, na área da clínica também, atendendo principalmente as pessoas bem doentes, né? Então, no consultório, eu atendia a parte da geriatria mais, né, menos doente, enfim, prevenção, mas nos hospitais, onde inclusive é onde eu dou aula de medicina, é na parte prática, né, no fim da faculdade, sempre convivendo com as doenças. Foi aí que eu fui fazer cuidado paliativo para entender melhor o contexto da terminalidade da vida, porque era uma inquietude para mim ver as pessoas morrerem com dor, numa situação de muito sofrimento. Então, independente da idade, mas principalmente na condição do envelhecimento, eu ficava inquieta. Principalmente quando as famílias falavam: olha, não conta para o meu pai que ele tem um câncer, porque ele vai morrer se ele souber. Não, ele vai morrer da doença. Né? E por que que ele não pode saber? Na verdade, a forma que a gente comunica que é o que dói, né, na família. Então, eu falei, não, eu preciso aprender sobre isso, sobre lidar com o processo da morte, porque no hospital eu fui entendendo melhor isso. E aí fui fazer cuidado paliativo. E eu realmente foi um divisor de águas como um ser humano para mim, eu digo. Porque ali eu fui entender a vida realmente em todos os sentidos. E foi por conviver com as pessoas no fim da vida, né, depois que a gente faz cuidado paliativo e começa a atuar, é que ali, principalmente perto da morte, as pessoas falam para a gente: aproveite a vida. A vida é muito bonita. Dá para a gente fazer tudo que a gente quer enquanto a gente não está doente. Então, a gente tem que ser grato pelas coisas mais simples. Eu tive um paciente, inclusive era corredor, e ele teve uma leucemia, ele estava com 47 anos. E Ixi. ele tentou transplante, não conseguiu, e ele estava no processo mais final da vida. E a gente estava falando sobre corrida, que eu contei para ele que eu corria, e ele falou: a senhora corre lá na Marginal, que é aqui em Sorocaba, tem um lugar, né, que chama Marginal, que é Marginal do Rio, onde a gente corre. Falei: corro. Ele falou: corre de domingo lá? Falei: é, de domingo. Falei: a turma corre de domingo lá. Ele falou: nossa, que saudade do vento no rosto. Ele falou: eu lembro do vento no meu rosto. Toda vez que a senhora estiver correndo, a senhora lembra do vento no rosto, porque isso é um presente de Deus e eu não posso mais fazer isso. E assim, aquilo me marcou muito, muito. E eu comecei a ficar intrigada. Eu falava: não, eu preciso falar isso para as pessoas mais cedo. Eu preciso entrar na vida das pessoas e falar para elas que elas precisam se cuidar para elas terem a oportunidade de sentir o vento, para elas terem a oportunidade de viver mais com qualidade. Porque chega no final da vida, as pessoas se arrependem por escolhas que não fizeram ou por não aproveitarem. Foi aí que eu fui fazer a medicina do estilo de vida. Então, foi por conta do fim da vida que eu fui atrás da pós-graduação. Aí eu fiz lá no Einstein um ano onde a gente contextualiza os pilares, né, da medicina saudável, né, da condição saudável. E
E é legal porque é independente de ser médico, né? Qualquer profissional da área da saúde pode atuar como um profissional de estilo de vida. E aí que veio, sabe? E eu comecei a falar, não, eu preciso viver tudo isso. Então, assim, eu fui caminhando do fim para o começo, sabe aquela coisa? E foi isso. Então, hoje eu procuro, dentro do ambiente que eu trabalho, sempre colocar uma mudança de estilo de vida, que é a escolha, na verdade, né? E que não tem idade, sabe, Christian? Não tem idade. Você pode Verdade. dormir, começar a dormir melhor com 80, você pode começar a dormir melhor com 20, você pode começar uma atividade física, um movimento. Isso que você falou do seu pai é interessante, porque eu falo assim, né? A gente, como geriatra, fala que o que vale é a idade funcional, não é a idade cronológica. E Sim, funcionalidade é movimento, é independência e autonomia, capacidade de tomada de decisões, perfeito, né? perfeito. Então, é isso. Você pode ter muitas pessoas com 60 anos muito doentes e tem pessoas com 85 que estão aí muito bem, né? E a gente precisa entrar porque realmente, assim, as estatísticas mostram que as pessoas, principalmente nessa geração de mais jovens, não estão envelhecendo bem, né? As estatísticas americanas, principalmente, né? Uhum, Porque lá tem muito estudo por conta da obesidade, do aumento de risco sim, cardiovascular, que lá tem muito, então eles estudam muito como driblar isso. Então, a geração mais jovem de hoje está envelhecendo mais, então a gente está numa condição de envelhecer mais, a perspectiva, né, a expectativa de vida é em torno de 78, 80 anos praticamente hoje, até no Brasil, mas como vai envelhecer que é a preocupação, porque a uhum, maioria das pessoas, realmente, quando a gente fala de grupo de corrida, né, a gente estava até falando um pouquinho antes, é um viés porque a gente vive num mundo meio que paralelo. A exato. maioria das pessoas são sedentárias, né? O sedentarismo é o mal da humanidade, ainda é a principal, né? Que é o não movimento de mortalidade, e as pessoas estão vivendo sem qualidade de vida. Então, assim, existe uma urgência muito grande da gente mudar tudo isso. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Até conversando Né? sobre isso, Ó, para que as pessoas se conscientizem. assim, eu fiquei até meio emocionado, sabia? Você contando tudo isso, se você tivesse aqui, eu ia até estar mais, mas tudo que você falou, acho que condiz muito com o que a gente vivencia no dia a dia. A gente eu conversei com a minha endócrina, ela falou bastante sobre isso. As pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais devido à medicina e não devido à mudança de qualidade de vida. Então a ideia desse bate-papo é realmente a gente levar isso, se a gente conseguir ajudar uma, duas, três, quatro pessoas, meu Deus do céu, a gente está muito feliz. E ser exemplo é muito importante. Fantástico isso que você falou, fantástico. Eu falei das pessoas que estão correndo mais velhas que eu e eles gritando o meu nome, eu ficava muito feliz. E eu gosto de correr e escutar o barulho da pisada, de bater o tênis no chão. Eu acho isso demais, demais, demais. Isso que você falou sempre que eu tô, às vezes no final de uma prova ou no cansado, pô, agradeço por estar vivendo aquele momento. Teve uma pessoa muito importante na minha vida que falou isso para mim e faz muito sentido. Acho que é exatamente isso. A gente tem que viver e aproveitar isso intensamente. É muito bom mesmo. É, Restabelecendo aqui um pouquinho, fala para mim, agora a gente falou do sono, o que você vê o impacto do sono na longevidade da vida? O que você vê? O sono tem papel fundamental, né? O sono é um dos grandes Uhum, pilares, né, da condição de saúde, né? E saúde que a gente sabe que engloba todos os aspectos, não é só ausência de doença, como a própria Organização Mundial da Saúde fala, mas é o bem-estar físico, psíquico, social e até espiritual, né? Então, o sono faz parte disso tudo, é um dos pilares. Então, a gente precisa dormir bem, e dormir bem não é só dormir quantidade de horas, mas a gente ter uma regularidade do sono e ter uma qualidade de sono.
e as Uhum. pessoas não estão dormindo bem, né? Você tem uma ideia na estatística americana que é 60 milhões de pessoas têm distúrbios do sono e só 10% dessas pessoas procuram ajuda médica. Então, as pessoas, elas acham que não dormir bem faz parte da rotina, né? Cria um hábito não saudável de dormir mal, né? Eu lembro que Uhum. quando eu morava em São, eu sou paulistana, e quando eu fui estudar em Santos, que eu fiz a faculdade em Santos, e aí eu voltei para São Paulo depois que eu terminei a faculdade, eu falei, gente, eu era acostumada a viver comendo poluição e no trânsito, e eu achava que isso era normal. Então, Exato. sim, Sim. em relação ao sono é isso, as pessoas não dormem bem e acham que tá tudo bem, e não está tudo bem. Por Uhum. quê? Porque é durante o sono que a gente restabelece funções. É. Então, eu falo que o sono, né? Tem até uma frase que fala que o sono é a chave do desempenho. Se você dorme bem, você vai desempenhar bem tudo. Você Tudo. vai ser um profissional melhor, você vai ser uma pessoa melhor, você não vai ter distúrbios psíquico-afetivos, você vai render melhor no seu esporte, ter melhor performance. A gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então, o Uhum. sono é viver. A gente está É. vivendo dormir. E eu sempre falo para os pacientes, entenda que de 7 a 9 horas da sua vida, né, diária, você vai estar na sua cama. Sim. Então, a gente se preocupa com a nossa vida durante, né, simplesmente é só uma questão de frequência cerebral, né? Então, a gente está ativo, tá lá vivendo durante o dia, mas durante o sono, a gente está vivendo. Vivendo. Então, o que que você está fazendo com a sua vida, com um terço da sua vida, se você dorme mal? Sim. Então, não adianta dormir mal e tomar o suco detox de manhã na padaria. Exato, é. Agora eu vou tomar E, não, o e- detox na nossa vida é o sono, porque é durante o sono e nas fases de sono não REM e REM que vão se, né, interpondo durante todo o ciclo do sono, é que a gente vai aumentando a imunidade, a gente vai restabelecendo célula, a gente vai equilibrando o cérebro, né? Uhum. A gente vai lá reduzindo o cortisol, então a gente vai melhorar a condição da ação da insulina, né? A queda da pressão arterial durante o sono, ela é necessária. Então, tudo que a gente faz para mudar uma regularidade ou faltar qualidade no sono, ou horas pouco dormidas, a gente vai desorganizar tudo e vira uma bola de neve. Uhum. Então, o E sono é olha só, fundamental. isso que você está falando, eu não sei, mas eu tenho sentido assim muito que os dias que eu durmo mal, às vezes está viajando, às vezes acontece alguma coisa, e tem dia que a gente não consegue desconectar. Por mais que eu já crio uma rotina assim e cuido bastante dessa situação de hábito do sono, desligar o telefone, colocar em modo avião à noite, eu procuro fazer isso. Procuro fazer isso e funciona, mas alguns dias a gente não consegue, né? Até porque a gente é um ser humano e tá com um problema, tem alguma situação, e aí, os dias que eu durmo pouco, eu tenho a sensação que eu acordo como se fosse de ressaca, sabe? Exatamente. E não é só o mau humor, mas parece que eu falei assim, gente, parece que eu saí ontem à noite e que eu tomei um monte de cerveja, uma coisa, uma situação assim meio estranha. E é comum isso, as pessoas relatarem isso, isso é só, porque quando eu era jovem não tinha isso, né? A gente achava que vai dormir para quê? Mas é comum isso? As pessoas É relatam isso? comum, é comum e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo mais, porque naturalmente com o envelhecimento tudo fica mais lento. E a gente Uhum, tem uma propensão com o envelhecimento de ficar mais inflamado, né? Então a exato. gente já tem uma propensão a ter uma condição de né, redução de imunidade pela própria condição da idade, interferência aí né, que a gente chama de interleucinas, fator de necrose tumoral, que são elementos que Sim, são pró-inflamatórios aí, então a gente já tende a ter uma predisposição, a gente sente mais, não é à toa que a gente fala, quando eu era novo, eu até bebia alguma coisa, no dia seguinte eu trabalhava, sim, ficava ativa. Agora, se eu beber, nossa, parece que eu tomei, às vezes, uma taça de vinho, parece que isso. você fala, nossa, me arrependo profundamente, acabou, né, comigo isso. É porque a gente sente mais, mas de fato, né?
Uhum. Dormir mal é, pagar a conta no dia seguinte. E se a gente dorme frequentemente mal, né? Então, de insônia a gente caracteriza aí pelo menos 3 meses de recorrência, 3 meses contínuos de pelo menos 3 dias mal dormidos, assim, a gente já está entrando numa condição de insônia, que já é uma doença mesmo, é uma doença crônica. Então, É. você está ali fadada a uma condição de pagar um preço grande lá na frente. Reduzir realmente tempo de vida, reduzir qualidade de vida. Tem um estudo grande, saiu em dezembro do ano passado, com mais de 70 mil pessoas, entre 40 e 70 anos, né, que também foram acompanhadas e aumentou. Era colocado, acho que chama acelerômetro, um aparelho para ver a regularidade do sono nas pessoas. Então, assim, era igual relógio, como se fosse um relógio que a gente Uhum. tem que avaliar o sono, mas um aparelho mais Sim. fidedigno para isso. Essas pessoas foram acompanhadas e aumentou em mais do que 36% o risco de AVC, infarto, nas pessoas que não tinham desequilíbrio do sono. Então, dormir mal aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de doença cardiovascular, de diabetes, porque você vai aumentar a resistência periférica à insulina. E para você ter uma ideia, tem estudo com câncer, distúrbios do sono e câncer, aumentando o risco de câncer de mama, colo retal, né, até leucemia. Então, tem o sono reduzindo a imunidade. Se eu dorme mal, você vai ficar mais gripado. Né? Tem Uhum. gente que fala, eu tomo a vacina da gripe e fico, Isso. é, E, e, e to- e fico com gripe. Não, e na fala. verdade, não. Né? Ficar com gripe porque a vacina é justamente na época da gripe. A vacina é de vírus morto, então não tem, né? A vacina não causa dano. E provavelmente tem vários outros fatores, inclusive o sono, que está contribuindo para suas infecções de repetição, né? Então, o sono interfere em simplesmente tudo, em tudo. É legal você falar isso da vacina, porque é muito comum isso, né? E eu conheço muita gente, não vou tomar vacina. Mas eu tomo vacina, eu fico muito resfriado, eu não vou tomar de jeito nenhum. E as pessoas, assim, acreditam nisso. E quando teve todas as polêmicas de vacina, a partidários, muita gente não tomava Sim. vacina nenhuma. Não tô falando de questão política, mas e aí a gente se surpreende, porque eu vou pegar a gripe e eu não tomo. Então é nesse sentido, né? É, agora eu queria entrar num ponto aqui que eu acho que é muito legal e que a gente tem muito em comum. Eu comecei a correr lá atrás. Infelizmente eu fui no médico, ele não foi muito legal. Eu tive condromalásia nível 4 no meu joelho quando eu tinha 30 anos. Isso faz 20. E até estava comentando que eu tinha uma foto que eu estava um pouquinho mais gordinho. Quase uns 20 quilos a mais. E ele falou para mim, você não pode mais correr e você não vai mais correr. E eu fiquei, eu acho, um bom tempo sem correr. E aí, um dia eu fui no a minha irmã mora em Florianópolis, ela é clínica geral, e eu cheguei lá e ela falou, Cris, leva o meu filho no fisioterapeuta. E não fazia o menor sentido. Eu falei, o que uma médica tá pedindo para levar um filho no fisioterapeuta porque ele tá com uma dor nas costas. E eu cheguei lá, o fisioterapeuta atendeu ele, em 1 hora passou 3 exercícios para ele e disse, vai fazer isso, você tá ficando muito sentado. Eu falei, será que ele pode cuidar do meu joelho? E resumo da história foi isso, ele me atendeu 2 dias depois à noite, fora do horário, e ele disse, vai procurar uma academia, faz fortalecimento muscular, vai correr e vai ser feliz. E a minha condromalásia, vai fazer fortalecimento muscular e vai ser feliz. E, doutor Evandro, se você estiver aí, eu gostaria tanto de falar com você, eu vou achar o teu telefone ainda. E ele me salvou muito isso, porque a corrida para mim, ela sempre fez parte da minha vida. Tive muitas lesões, parei de correr, já tinha feito 18, tinha feito inscrição da São Silvestre uma vez, mas não fiz, que foi quando a minha mãe faleceu no ano. Mas depois que o Falsarello eu gravei com o Rafa, aqui, ele falou para mim, Cris, vai fazer a meia maratona. Eu falei, mas eu machuco. Vai. E enfim, aí fiz as meias maratonas, acabei de fazer a maratona, tô feliz da vida, e já tem outra maratona pro ano que vem já. É, e aí, me conta um pouquinho como começou a tua história com a corrida, tua relação com a atividade física. Então, eu
de pequena, eu fiz muito pouco atividade física. Assim, eu até queria fazer mais, eu fazia educação física na escola, aquela coisa, mas eu queria entrar numa escola de natação, eu tinha vontade, assim. Mas meu pai não tinha condição. Meu pai falou, ó, o foco é estudar. O que eu posso fazer por você é o estudo. E eu, tudo bem, né? Fazia parte do Uhum. planejamento. Então, mas assim, onde eu tinha oportunidade de fazer alguma coisa, eu entrei num colégio que tinha teve um pouco de natação, eu fui aprender o mínimo lá. E aí a vida correu. Eu fui fazer a faculdade. Na faculdade de medicina, eu entrei, né? Entrei no basquete, eu jogava basquete pela faculdade. Enfim, comecei a pegar jeito aí, academia, né? Aí o meu estilo de vida começou a melhorar, porque até entrar na faculdade eu só estudava. E eu falo até para minha amiga que é triatleta hoje, que inclusive treina com o Rafa, né? E a gente entrou junto na faculdade, e a gente fala, meu, lembra que a gente comia toda tarde pão de queijo e tomava um chá cheio de açúcar, eu lembro. Ela, nossa, como era a gente, como era ruim, né? Isso, eu falei, pois é, fez parte, né? Falei, não foi ruim, foi bom para a gente lembrar e falar, nossa, que bom que nós melhoramos muito, né? Muito, é. Eu Enfim. vejo isso. E aí fui para a faculdade, melhorou tudo isso, e eu comecei a correr, mas muito de leve na faculdade, assim. E foi em 2018 que aí eu me casei, 2018 eu me separei, eu me divorciei em 2018. E aí a situação na minha cabeça ficou muito complicada, assim. Passei por um processo de muito estresse, e aí a corrida veio como uma válvula de escape, né? Então, foi quando essa minha própria amiga falou: Meu, conversa com o Rafa, vai lá, entra numa assessoria, começa a correr, mas com planilha, com organização. Você vai ver como vai te ajudar muito. E aí eu comecei a correr. E eu vi que eu gostava, assim, de correr, eu me sentia bem, eu terminava a corrida, eu estava feliz, sabe? E aí também melhorou minha condição física, tudo isso. Só que também vieram lesões, porque eu falo que meu cardiovascular era maravilhoso, assim, mas minha parte de musculação não acompanhou. Aí eu comecei a ter lesão, né? Aham. Mas aí foi assim, foi justamente para um gerenciamento de estresse, que faz parte, inclusive, né, da medicina do estilo de vida, e a atividade física é um dos gerenciamentos de estresse. E aí viciou, peguei gosto e aí comecei também. Fui fazer meia maratona e fui fazendo. Ainda não fiz uma maratona, eu pretendo fazer o ano que vem, pretendo Vai me fazer. organizar para fazer. Mas também peguei gosto, assim. E foi muito bom, porque, nossa, me estimulou isso demais. Que é legal a gente tem, né? A gente começa a ter aquela objetivo. Tem um objetivo, uma prova vira um objetivo. Aí você treina e você se organiza, né? Eu falo que eu sou uma ótima executora, Cristi, mas como planejamento não é comigo. Então, se alguém me dá um plano, Malu, faz isso, aí eu vou. Então, até a corrida, ela me ajuda nesse sentido, porque tem um plano até para fazer uma Uhum. prova. E aí isso me estimula a me organizar, e aí dormir melhor, comer melhor, porque eu sei que se eu não como, não durmo, o treino vai ser ruim. Exato. Então, é uma forma também de organizar a minha vida, assim. Mas foi isso, foi por uma situação de estresse, mas que foi extremamente benéfico. Isso é excelente. E olha como é legal, eu acabei de voltar e a gente tem uma pessoa que ajuda a gente lá em casa desde que meus filhos eram pequenos, os dois estão na faculdade hoje. E aí hoje ela falou assim, a dona Maria, Cris, hoje vai ter macarrão com carne moída, porque o dia do longão é no sábado, e é o dia que tem carboidrato, aí eu falei para ela, não Maria, hoje não tem. Ela falou, por quê? Não, porque hoje eu tô de folga, hoje eu acabei de voltar, na semana que vem já volta. Tá Então, vendo? Até ela sabe. até ela sabe, foi agora, eu saí de casa e ela perguntou isso para mim. Então eu vejo isso como é importante. Ontem eu estava vendo um jogo de futebol, fazia muito tempo que eu não via jogo de futebol à noite. E aí ontem eu fui dormir mais tarde, era quase meia-noite. E aí hoje de manhã cedinho a minha esposa falou, eu não tô gostando muito disso, eu prefiro que acorda cedinho, vai correr, vai pra academia.
Tá na hora de acabar. Já acabou a tua folga, né? Então eu vejo, é isso. E aí, Malu, uma coisa que eu vejo que é muito importante, que a corrida tem um ambiente muito bacana. Isso. Você refa... E a gente chega nessa idade, eu refiz nesses 2 últimos anos muitas amizades, meu ciclo de amizade mudou muito, muitos casais, muita família diferente, e eu vejo muita gente isso. Então, o poder do ambiente para a pessoa que vai ficando mais velha, né? A gente está falando, você falou que os pacientes a partir dos 40 anos, já tem 45, né? Alguns, e é difícil, Uhum. é uma época que é mais difícil de você criar esse ambiente social, ter novos amigos, né? E eu vejo a atividade física, principalmente a corrida, por mais que seja individual, ela agrega muito nessa parte, né? Agrega. E a socialização, essa inter-relação também aumenta, a nossa condição de viver mais e melhor, né. Tem estudos de prevenção de demência, de Alzheimer, em relação à condição social e de pessoas que são, importantes, boas nas nossas vidas, assim, e que agregam felicidade, eh, coisas positivas. Então é uma grande oportunidade, né. Tem uma academia aqui em Sorocaba bem bacana, assim, que reúne o Uhum. pessoal da terceira idade, assim. Então a turma vai e tem os desafios, né. A minha mãe mesma, ela tem 82 anos, ela tem osteoartrose, ela tem uma asma, e ela tem a turma do pilates. Então, terça e quinta ela desce no próprio prédio, ela até gravei uma live com ela, tá lá no Instagram, e ela conta da rotina dela, e ela vai para o pilates. E ela fala, no fim do pilates, eles sempre fazem alguma coisa, tem o aniversário de alguém, e isso para o envelhecimento é fundamental, né. A gente foi feito para se relacionar. Então, se a gente Exato. tem uma atividade física que também nos permite a nos relacionar, a gente está ali, está fazendo tudo junto, né. Então eu sempre, até quando eu falo sobre sono, eu falo para até dormir melhor, nada como ser ir num parque, pela manhã, que você vai ter a luz do sol, isso vai ser o estímulo, né, o estímulo para que a melatonina seja produzida à Sim, noite, eu preciso da luz do exatamente. sol, eu preciso da luz do dia. E ali eu também vou ter contato com a natureza, eu vou estar gerenciando meu estresse, eu vou conviver com as pessoas. Poxa, ali não tem coisa melhor do que Sim. a atividade física, porque pode reunir tudo isso, né. Isso. Então, E é muito legal essa questão de socializar. isso que, isso que você falou, vem também em relação ao envelhecimento, quando você falou que a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, e o seu sono, a gente começa a cuidar do sono quando a gente acorda. Já nesse primeiro momento de Exato. tomar esse solzinho, Isso, de sentar lá, isso. de ir no parque, botar o pé no chão, isso faz tão bem. A Muito. dona Maria lá em casa, ela falou para mim um dia, a gente faz muita reunião online, e um dia ela entrou lá com o pessoal das lojas e ela disse: "Olha, eu comecei a fazer atividade física com o Cris, por causa do Cris, de ver ele fazendo atividade física. Quer saber de uma coisa? Até dormindo melhor eu tô". Eu falei: "Nossa, Maria, você nem falou isso", mas é verdade. Então eu vejo isso, entende? Então é muito legal essa situação. Então o sono, começa no teu dia. Tem a oportunidade de tomar um solzinho, né, faz isso, isso é muito importante. Eu vejo isso aí. Muito. E aí, qual que é uma dica, assim, que você dá para as pessoas quando elas chegam nessa idade? Esse ponto que você falou, Malu, é muito importante. Você chega nessa idade, pré-menopausa, principalmente as mulheres, como que pode cuidar? Você falou assim, hoje eu queria até estar dormindo melhor. 40, 50 anos aí, se você fosse dar uma dica para as pessoas. A minha dica é que, tem como a gente cuidar disso, Uhum, e o cuidado disso é realmente envolver todos esses pilares. Então, desde o que a gente come, até como a gente dorme, e tem como a gente melhorar muito, né. A atividade física é um dos pilares principais, assim, para que a gente possa ter uma melhora nos sintomas desses distúrbios de perimenopausa. Então, há médicos na medicina do estilo de vida que são totalmente contra a terapia de reposição hormonal. Assim, vamos mudar o estilo de vida, porque dá para, porque isso está dentro do processo fisiológico da mulher. É sim. sofrido, viu? Olha, é sofrido.
eu achava, eu confesso, que mesmo como médica, entendendo, né, estudando, sentindo na pele, eu falo, gente, é sofrido, porque eu tenho tido, assim, aqueles fogachos, sabe? E tá frio, de madrugada você acorda, desesperado, você joga, a- você Aham. fica pelado, sabe? Você vai, vou ficar Sim, pelado. Não, é um negócio assim que você fala, meu Deus, gente, não é possível isso. Mas assim, a gente tem que cuidar disso, porque se tem algo que tá mexendo com o meu sono, será que tem como eu driblar isso, melhorar, equilibrar isso? Tem, né? É claro que eu não sou contra a terapia de reposição hormonal, desde que seja bem orientado, né? Tomar muito cuidado com charlatanismos de pessoas, inclusive colegas médicos, vou dizer colegas no sentido profissão, sim, mas que é aquela história, né? É chip dali, é chip daqui, esteroide sim, dali, né? Isso não tem evidência nenhuma no processo do envelhecimento, inclusive, isso é danoso. Então, terapia de reposição hormonal, quando a gente está falando de estrógeno, enfim, entrar, pode ser dado desde que bem indicado, né? Então, a minha mãe teve câncer de mama com 73 anos de idade. Não é um fator de risco para mim em termos genéticos. Porém, isso me incomoda, né? Eu sei que terapia de reposição hormonal é um fator para câncer de mama, se a gente tem, né, fator de risco familiar. Então, agora eu a minha até esposa não quis, reagendei a ela minha, não quis também, então, porque eu a minha reagendei sogra minha teve câncer médica, de mama e ela não quis. isso. Então eu falo, não, se eu puder viver sem hormônio, sem né, esse estradiol, Uhum, enfim, eu vou, vou, sim, vou seguir. E agora que eu aumentei um pouquinho o volume de treino, estou dormindo melhor. O que que é dormir melhor? Eu sei que eu posso acordar de noite com fogacho. Então, assim, eu falei com as meninas, né? Eu tenho duas filhas. Gente, nós vamos todo mundo estar na cama cedo. 9 horas a gente já vai subir, a gente faz uma oração e 9h30 a gente vai já está apagando a luz para dormir. Celular já terminou 8h30. Então, assim, eu estou procurando fazer a minha higiene do sono mais adequada, justamente sim. porque para equilibrar. É. E eu vejo, isso é uma coisa que é muito difícil, porque a gente estava conversando sobre essa questão das pessoas hoje estão muito ligadas no celular, né? E a gente, até uns 2 anos atrás, eu tinha percebido isso mais nas crianças, mas a gente conversou outro dia, eu acho, pelo telefone, como isso tem prendido os idosos também, né? Gerado aquela endorfina, aquela reação, e aí eles ficam naquele Reels assim. E eu observei isso, e a reação deles muitas vezes mais assustadora do que nas crianças, porque eles ficam, sei lá, 2, 3 segundos num vídeo só e já buscam aquele prazer imediato do outro. É uma situação que eu não tinha observado, a gente olhava mais os adolescentes, os jovens, mas os idosos acho que hoje entraram nisso assim de cabeça, não sei nem te explicar um pouquinho. Você sente isso, você vê isso, essa dependência? Sinto, sinto, e você vê que a tela ela gera uma dependência em todos nós, não independe da Todos. idade, Sim, sim, sim. todos nós. E é isso, a gente precisa, até porque, por que que tem acontecido isso muito também, Cris? Porque depois da pandemia, muitos idosos ficaram muito mais em casa. Então, isso é uma problemática, né? A pandemia é uma problemática na contextualização do envelhecimento, aumentou isolamento social, até o risco de suicídio no envelhecimento. Então, fica mais em casa, menos TV aberta, né? Que antigamente até tinha aquela questão da TV, a novelinha, não sei o quê, mais é celular. Então, eu tenho uma paciente até que a filha mandou mensagem que está preocupada porque ela fica conversando com um fake da internet, sabe? Que é um homem Sim. que fica lá, olha, Aham. eu sei que você está aqui para me ver. Ela passa até batom. Ela fala, eu vou passar batom, Meu põe Deus, né? brinco. E é uma situação. Ela fala, o que que eu faço? Eu bloqueio. Então, olha isso, né? A filha
a situação que você falou, né? Olha só. Que não é o pai com o adolescente, é a filha preocupada com a mãe mais velha, que está Isso. com risco, ela tem até medo de sofrer golpe, Sim. e muitos golpes têm vindo, inclusive, né? Então é uma preocupação. A tecnologia, ela é excelente, nós estamos aqui utilizando Uhum, ela sim. dentro de de uma forma boa, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente se vê muito na dependência. E realmente, e para dormir, principalmente, o ideal é que 1h30, pelo menos, a gente já abandone as telas, computador, Legal. celular, porque é luz azul, é luz que acelera o cérebro. Até a luz do rádio relógio, tem muitos idosos que ainda tem aquele radinho relógio, sabe? Sim, sim. Considera a luz vermelha, né? A luz vermelha é a melhor, às vezes, para ter algum Aham. feixe de luz, alguma coisa até para não ter risco de cair, porque a luz vermelha é a que menos induz ao acelerar cerebral, né? Dentro do espectro Ah, de eu não luz. sabia disso. Isso é É, legal. a luz vermelha, se tiver luz, é recomendada até a luz mais vermelhinha, que ela é melhor. Mas o ideal é a gente sair das telas, até porque isso faz parte da higiene do sono, né? Para a gente dormir melhor. Malu, tem uma situação assim sobre a gente estava conversando sobre o geriatra e eu vejo um papel do idoso quando ele vai no geriatra, eu espero muito ir no geriatra, e a experiência que eles têm tido com o geriatra assim fantástica, sabe? Eu vejo e a sensação de alguns que eu conversei parece uma terapia, além do médico assim. Um acolhimento, uma situação diferente, porque a gente, eu sinto que às vezes o idoso vai chegando a uma certa idade, ele vai ficando mais carente, né? Os filhos vão crescendo, os netos também, tem aquele negócio da situação do final de semana, mas depois eles ficam sozinhos e eles saem do geriatra muito felizes. Existe um trabalho diferente na geriatria que de alguma forma transforma a consulta num momento especial. E eu estou falando de todas as pessoas que já foram no geriatra que eu converso. Eles adoram os geriatras, no geral. Então, assim, por isso que eu queria falar com você, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é sensacional e você deve ter pacientes assim. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa química ali, ou essa mágica, ou o que que acontece ali, porque a minha sensação é, gente, eles foram numa terapia, mas eles estão muito felizes, porque o terapeuta nem deixou eles pensando muito, eles parece que saíram mais leves. É isso? É, é isso, assim, pelo menos é isso que eu vivo, inclusive porque eu faço desse momento com o paciente, assim, um momento sagrado, sabe? Hoje eu só atendo paciente particular. As pessoas perguntam por Uhum. quê? Porque eu preciso de tempo, né? Não tem como você praticar uma boa medicina, principalmente dentro desse contexto amplo, porque na geriatria a gente aprende a avaliação geriátrica ampla, é chamado isso, a gente chama de AGA, a avaliação geriátrica ampla, onde a gente avalia o físico, o psíquico, o mental, né? E eu avalio também a condição da espiritualidade em seu contexto essencial. Então, assim, até porque o paliativo contextualiza isso muito. Então, eu preciso de tempo. E ali eu dou real valor à biografia. Então, não é só uma condição de doença ou uma queixa, mas a história da vida da pessoa. Então, é a história da vida dela, tem que ser respeitada. E ali a gente, a gente se abre, né? Idosos, assim, que abrem a vida deles para mim, mostrando todas as condições, inclusive frustrações desde a juventude, né? Mulheres que foram traídas por marido, ou sofreram algum tipo de violência, ou têm algum sentimento de culpa. Então, ali, eu falo que, inclusive, a minha vida, né? A minha vida, cada vida que fala para mim, eu sempre me questionei, e eu? Eu sempre saí muito reflexiva das consultas. Eu Uhum. falava, e o que que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou ouvindo uma história, né? Eu falo sempre para os meus alunos, né? O principal professor é o paciente. Então, assim, ali é uma forma da gente realmente ter esse vínculo, sabe?
Eu tenho uma paciente que vai no consultório para desabafar. Ela fala: eu vim aqui, eu não estou com queixa. Eu vim aqui para ver a senhora e para desabafar. Ela tem um enlutamento muito grande pela perda de um filho, e isso para um pai, para uma mãe, né? A morte acontecer antes É. é uma dor que não tem limite. Então, ela vem porque ali ela encontra um refúgio, né? E ela sai aliviada, ela vai embora melhor, né? Então, é um momento sagrado, assim, que eu falo. E eu até é engraçado, Cristian, que uma vez um casal, eu chamei, aí eles entraram e falaram: Nossa, mas você é a médica geriatra? Tão novinha, né? O marido falou: Nossa, mas eu achei que você é uma menina jovem. Eu achei que ia vir uma médica mais velha. Aí a Uhum. mulher cutucou ele e falou: Como assim? Você quer achar uma médica mais velha que a gente, que vai morrer antes que a gente? A gente tem que achar uma médica que vai acompanhar a gente até morrer, pô. Tem que ser nova mesmo. Ele é verdade, né? Tem razão. Mas existia, inclusive, essa questão, né? Que o geriatra é velho, a gente põe, né? O geriatra é velho, só vê velho, a gente vê. E isso é um tabu, é um tabu. Eu tenho pacientes que falam: Doutor, eu não conto para minhas amigas que eu vou no geriatra, porque elas tiram Mas, sarro. mas Você existe? eles ainda existe isso? As pessoas Ainda ainda existe têm isso. uma vergonha? Ainda Eu, tem, eu vou ainda ter. A tem. minha sogra não queria ir na geriatra. Ela não queria ir. Porque eu já tenho um clínico, eu já tenho um outro médico, um cardiologista. Para que eu vou no geriatra? Tia, desculpa, mas você ama a sua geriatra. E eu acho isso demais. Ela adora a doutora Mariana. E acho isso muito legal. É muito legal ver isso. E outras pessoas que eu também conheço, ela foi durante essa minha estadia que eu tive na casa dela, da reforma do meu apartamento, enfim, eu comentei, e ela ficou muito feliz. Então eu vejo que é um trabalho muito bem feito, que vocês acolhem muito bem. Então, assim, eu achei sensacional. E pensando em E a gente qualidade de vida. acolhe também a família, sabe? A família. Não sei se você tem visto, né? Você falou que acompanha meus conteúdos, eu tenho falado muito Uhum, do cuidador e de quem cuida, porque a gente precisa cuidar também dessas pessoas, né? É aquela coisa do oxigênio, né? Põe o oxigênio primeiro em mim, depois eu ponho no meu filho numa perfeito. despressurização. Então, se eu não tiver alguém que cuida bem em casa, que esteja livre de, né, que precisa estar sem estresse, isso não dá certo. Então, faz parte do cuidar da família também. Uhum, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, a gente falou sobre essa questão dos rituais noturnos ali, das pessoas. Nos idosos, você vê que essa questão dos rituais, principalmente para o sono, eles são iguais os dos adultos ou é um pouquinho diferente? Porque o idoso já dorme um pouquinho menos, né? A gente sabe que ele já tem uma necessidade um pouco menor. Não é muito menor, né? 6 a 7 horas, mais ou menos, é isso, Isso. né? Aham. Tende com o envelhecimento a ter né, um tempo de duração do sono menor, com os cochilos restauradores, né? Então, dorme menos, mas tem o cochilinho, que é saudável, um cochilo que vai de 30 minutos a 1 hora, é o ideal, não passar Uhum, disso, e isso faz parte do contexto até do envelhecimento. Mas quando a gente uhum. até fala lá na medicina do estilo de vida, o idoso ele entra mais ou menos no tempo ideal de adulto, entre 7 e 9 horas, sabendo que vai dormir um pouco menos naturalmente, mas acaba tendo o cochilo restaurador, e aí fica tudo equilibrado. Mas, em geral, é mais ou menos igual. Igual. E importante que seja também, não só o tempo, mas como eu falei, né? E você que fala muito sobre isso, com certeza sabe dessa questão de regularidade do sono, né? Não adianta eu ir Verdade. dormir 11 horas da noite num dia, 10 horas da noite no outro dia, 8, aí chega final de semana, dorme desorganizado, pronto, bagunçou, né? Eu preciso de uma regularidade de sono, que também isso é fundamental. Mas vale para o idoso também. O idoso tem que dormir.
tempo, Uhum. qualidade Sim. e regularidade também. A gente teve um ponto, a gente já, quer ver, rapidinho aqui, a gente já tá nos 45 minutos, já passamos. Mas tem um ponto que a gente não falou, que eu gosto de falar bastante aqui, que é a questão da alimentação, sabe? E a gente vê o crescimento de alimentos industrializados, né? Muito forte. O custo deles é um custo algumas vezes menor, é mais fácil de encontrar, principalmente esses fast foods. E qual que é o impacto disso hoje na longevidade de vida que você vê da alimentação? Total. Todos os alimentos que são processados e ultraprocessados, eles são venenos, são venenos na nossa vida, Boa, eu né? acho que é Então, isso. eles reduzem o tempo de vida, a qualidade de vida, eles têm total impacto em aumento de risco cardiovascular, em doença oncológica, em câncer, inclusive distúrbio de sono, tudo. Então, a medicina de estilo de vida, para você ter uma ideia, o capítulo de nutrição, eu fiz uma prova de título, né, de fora, porque aqui no Brasil ainda é pós-graduação, não é especialidade médica ainda. Aí a gente faz uma titulação, tenta uma prova internacional para ter um título como se fosse um especialista mesmo. Então, ano passado inteiro, eu estudei muito para fazer essa prova no final do ano. O capítulo de nutrição, ele é o principal do livro, assim. São 2 capítulos enormes da importância da nutrição na qualidade de vida. Então, alimentos processados e ultraprocessados, inclusive a carne vermelha, ela não é bem-vinda, né? A gente fala muito da proteína, a proteína é super importante. A gente sabe que, inclusive, com o envelhecimento, a gente vai perder massa muscular, força muscular, né? Tendo uma tendência à sarcopenia. A gente precisa da proteína, claro que a fonte animal é uma fonte que tem mais, né, proteína, porém não é a única fonte. E falando, né, de carne vermelha, a carne vermelha é extremamente inflamatória. Então, a MEV, ela propaga a dieta baseada em vegetais, né? A raiz da medicina do estilo de vida é a medicina, é a nutrição baseada em planta, vegetais. Né? Tem vários estudos com vegetarianos, né, com alimentos sem a carne, Uhum. sem a proteína animal, sem o animal, né, a carne animal, mostrando aí aumento de longevidade, qualidade de vida. Então, depois que eu fui fazer a MEV, a minha filha mais velha, ela é vegetariana, ela por um tempo ela ficou vegetariana. E Uhum. aí, por conta disso, naturalmente aqui em casa, todo mundo, eu comprava menos carne, porque a gente foi começando a mudar por conta dela. Eu sempre gostei de fruta, de verdura, legumes, sempre gostei. Mas tinha menos porque ela, né, comia menos, enfim. Depois que eu fui fazer a MEV, hoje, assim, por entender, ter conhecimento, eu falo, realmente proteína animal aqui é mais carne branca, peixe principalmente, né? Frango, mas carne vermelha a gente praticamente não come. Então, mas é isso. Eu não é que eu fico aqui fazendo apologia, assim, tem que ser Sim, sim. vegetariano. Não é nada disso. Mas a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, né? Você Mas vai comer você. uma feijoada, um pratão, você vai... Sim, naturalmente você vai dormir, não vai dormir tão bem naquele dia, é. né? É engra... Interfere. e Então você a sabe gente que é precisa ter um engraçado? olhar cuidadoso. Eu conversei com algumas pessoas aqui, eles disseram assim: ah, eu posso comer uma feijoada e dormir. Gente, se eu comer uma feijoada, eu não vou dormir. Eu vou dormir sentado, porque eu vou passar mal. Mas você estava falando sobre a carne branca, e eu vejo assim que quando a gente come mais carne branca e mais peixe durante a semana, fica muito melhor. Eu fico muito melhor. Eu durmo melhor, meu dia fica melhor. Tudo para mim funciona. E durante esse ciclo da preparação da maratona, a gente deixou pelo menos 2 dias por semana comer um peixe, mais carne branca, menos carne vermelha, flui melhor. Tudo flui melhor. Então é isso. E uma coisa que é engraçada é que a gente, há uns anos atrás, a gente não comia ovo por causa do colesterol, né? E hoje todo mundo come ovo. Come ovo. Então é.
Então Olha. aumentou muito isso, né? Então eu vejo assim como a Uhum. medicina evoluiu isso. Tem gente que fala, "Ah, não aguento mais comer ovo no café da manhã." Gente, mas tem É, outras opções também, né? exato. A Mev fala sempre assim: prato colorido, é, desembale menos e descasque mais. Se você está Uhum. desembalando muito, é um sinal que as coisas não estão indo muito bem para você em todos os sentidos, né? Então, isso não é só para gente que corre, faz atividade física, mas é para todas as pessoas, Sim. né? E é interessante essa questão até que você falou, né? Na nutrição e o sono. Se a gente dorme mal, a gente naturalmente vai ter um desarranjo hormonal, inclusive com hormônio de saciedade. A gente vai ter mais vontade de comer carboidrato no dia seguinte. Aí você come mais carboidrato, isso pesa, isso vai interferir, né, em produção de serotonina, inclusive. Então, assim, vira um balaio de gato. Então, Isso. a- todos esses pilares, eles funcionam de forma harmônica, né, equilibrada. Então, eu falo, você não precisa ser, até quando a gente faz a neve, né, a gente faz uma roda, assim, manda a pessoa colocar, como ela se classifica em relação à nutrição e o quanto que ela também dá uma nota para a disposição dela em melhorar aquele quesito. E aí eu falo, se a gente não precisa ser nota 10, não adianta você ser nota 10 na atividade física se você é nota 1 no seu estresse. Se você está com uma depressão, então né? Então assim, Sim, é melhor você ser nota 7 em tudo. Você vai estar verdade. equilibrado, né? Então a gente precisa organizar isso, porque isso é longevidade, isso é qualidade de vida. É. Uma das coisas mais legais que você falou muita coisa legal aqui, mas foi essa questão do estresse e a questão do começo da corrida, que eu falei que eu já tinha ficado até emocionado ali, você falar, e saudade do vento na cara. Hoje eu saio daqui com essa saudade, amanhã eu correr e com certeza amanhã eu vou lembrar muito a hora que bater esse ventinho no rosto, porque a gente deixa de aproveitar e curtir esses momentos tão bacanas que a gente tem durante a vida, né? E esse Né? teu Eu tive uma trabalho paciente com 35 anos, com câncer de pulmão. E ela falou para mim, doutora, a senhora não sabe como é bom eu estar em casa, porque ela tinha diversas internações pelas descompensações. Eu estar na minha casa e eu consegui levantar do sofá e pegar o controle remoto para mudar o canal, né? Pela falta de ar que ela tinha. Então, é impactante. Mas, assim, é aquela coisa, numa situação difícil, aquilo que é possível é intenso, né? Então, a gente é sobre isso, assim, dá vontade de abrir uma bandeira e falar, gente, pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos cuidar, Uhum. vamos cuidar. E o cuidar não é cuidar só do corpo, né? Mas é o cuidado do valor que a gente dá para Do as valor, coisas, de fato, exato, né? exato. Porque tem um motivo maior que te impulsiona a correr, né? Que te faz bater o pé no chão e sentir o chão e falar, eu tô aqui, né? Eu tô Uhum. ali durante a corrida, você sente a vida, né? A gente Uhum. consegue Uhum. viver, né? Sentir que está vivendo, né? Uhum. Então é uma grande oportunidade, assim, a gente poder fazer com que as pessoas possam se movimentar e ser mais ativos possíveis para sentir o real valor da vida mesmo. Ó, assim, sem palavras, eu achei sensacional. Adorei aqui o nosso bate-papo. Você tem um compromisso daqui a pouquinho. Te agradeço demais. Quero gravar pessoalmente. Vou pegar o Rodrigo, botar no carro, vou bater em Sorocaba uma hora dessa pra gente fazer um, porque é diferente. Vamos. E a gente tem bastante coisa em comum e foi muito, muito legal. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão chegando nessa idade, 45, 50, 60. A gente falou bastante sobre isso, sobre começar e se cuidar, que acha que não vai dar mais tempo, fumei a vida inteira, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. O que você diz? O meu recado é esse, que sempre há tempo para mudar, né?
não importa a idade, importa teu objetivo, assim. Inclusive, quando a gente quer mudar um hábito em alguém, a gente fala o que mais você quer viver, né? Ah, eu quero segurar meu filho no colo, eu quero segurar meu neto, eu quero ter oportunidade. Então, é para isso que a gente vai tá trabalhando, né? Aqui, para te estimular. Então, a minha orientação é que a gente possa se olhar no espelho, escrever ali quais são os seus objetivos de vida em curto, médio e longo prazo. O que você quer? E aí, a partir do que você escreve ali, você vai ser se olhar e reconhecer, né? Eu falo que a gente esquece, a gente vive muita coisa e esquece da gente. Então, o meu recado é: se coloque na sua agenda. Eu sempre falo isso, coloque você na sua agenda. Você tem um Boa. trabalho, você tem uma rotina, mas coloque você na sua agenda. Nem que seja para você sentar e refletir. O que eu estou fazendo hoje? O que eu quero? Daqui um mês, 5, né, 6 meses, enfim, um ano. Então, ter objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente não sabe, né? A gente só tem a certeza da morte e é importante falar sobre ela. A gente falou coisas tristes aqui, mas eu falo que Uhum. quando a gente fala da morte, a gente aproveita melhor a vida, né? Então, é uma oportunidade. E eu até vou recomendar esse livrinho aqui, ó, que chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Não sei se você conhece esse livrinho. Não conheço, já adorei, já salvei É, aqui. As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É de um monge budista, tá? Mas ele não fica falando sobre budismo, mas é Aham. muito legal. É um livro que tem mais de 3 milhões de livros dele vendidos. É muito para falar sobre essas coisas que a gente corre, é ansioso. É um livro de cabeceira, é um livro que é recomendado até porque você larga o celular e uma leitura antes estimula o soninho com um abajurzinho mais, né, só próprio para o livro. E não é para ler assim correndo, é um livro para você ler aos poucos. E aí você lê, tem algumas gravuras assim, aí você fala, putz, é isso. É um livro que conversa com você o tempo inteiro e eu recomendo ele como um livro de gerenciamento de estresse, né? Como manter a calma em um mundo frenético. É muito legal, Christian. Muito Dá para bom. comprar, né, pela internet, vem no dia seguinte. Muito legal Vou esse te livrinho. mandar, daqui a pouco eu vou mandar uma foto eu com o livrinho para você. Tá Eu bom. adorei, eu adorei. E eu gosto desses livros que você não quer ler correndo, você se diverte e vai lendo assim. Você É. Ele até desfruta fala, dele. não lê ao seu tempo quando você tiver inteiro para isso, né? Essa questão de estar pronto para ler, assim, é muito legal. Muito bom, doutora Maria Luísa Galouro, Malu, minha amiga. Adorei o bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Convite, se você estiver Muito. vir em Ribeirão Preto, as portas aqui estão abertas. Espero que você Obrigada. durma melhor e quem sabe você não vai receber um colchão da Passalaco aí, hein? Depois a gente conversa sobre É isso. verdade. O colchão é fundamental, com certeza. É, e isso ajuda muito. E sabe que teve um amigo meu corredor que ele falou: Posso dizer um negócio? Não tem essa história de recovery. Recovery, e a gente falou bastante sobre isso aqui. É dormir bem. Vai dormir bem que você vai ter um recovery melhor. E é verdade, né? Isso aí. É isso mesmo. Malu, Obrigada, Cristian. muito obrigado, tá? Foi um prazerzão mesmo falar com você. E logo mais a gente vai estar junto aí, se Deus quiser, gravando outro episódio aí, tá bom? Com Um grande certeza. abraço, tá Um bom? beijão para você. Beijo, Beijo. brigadão. Tchau, Gente, tchau. esse foi mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem, doutora Maria Luísa Galouro. Aguarde aí e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço.